tela de projeção, carpete, iluminação. Na transição do primeiro culto para o segundo, ganhamos o carpete. Aí agora está faltando fios, tomadas, interruptores, portas, tela de projeção e iluminação. E eu creio que junto com a tela de iluminação, de projeção, vai vir outro projetor. Porque um só projeta um terço da parede que a gente vai fazer para a projeção. O que a gente faz com isso? A gente ora. Estenda as suas mãos. Eterno, poderoso, magnífico Pai, aqui está o teu filho. E eu creio, Pai, que com unção, com poder, com autoridade, tu irás usá-lo mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome. Toma cativas as nossas mentes na noite de hoje, Pai. Usa-nos para entendermos qual é a altura, a largura e a profundidade do teu querer, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. A gente está vivendo milagres todos os dias. A gente vai à obra do Senhor e sai de lá eletrificado, né, Denis? Ontem Denis me deu 2 choques. Você chega lá e sai eletrificado, literalmente. Mas é maravilhoso ver cada etapa, Deus provendo cada coisa. Ontem a gente teve uma conversa com o pastor Leandro que dizia: por condição, não, é por fé. E Deus, ele vai abrindo portas e mais portas, vai levantando pessoas para que cada recurso chegue lá. Para quem? Para honrar e glorificar o nome dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu ia louvar, mas me deram a missão de dar uma palavra a terminar até antes de meia-noite. São 10:50, eu garanto a você que a palavra hoje vai ser bem direta, bem rápida. O texto está no livro de João, capítulo 15, verso de 1 a 8. E a palavra de Deus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se vocês não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 16 até o 21 para a gente terminar. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para ir e dar fruto, que esse fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que também odiou a mim antes. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se que as minhas palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Trarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem. Trarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Feche teus olhos mais uma vez, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Como é maravilhoso estar num lugar que a tua presença inunda. É o momento da palavra, Deus. O Senhor não precisa de mim para nada, mas por tua misericórdia, Senhor, eu te peço em nome de Jesus,
assim como o Senhor falou comigo, fala a tua igreja nessa noite, para que nós possamos, Senhor, sair daqui abastecidos pela tua palavra, para que possamos, Senhor, sair daqui renovados, assim como foi falado, Deus. É uma semana e será uma semana de muita batalha, de muita luta, de muita alegria. Nós precisamos estar firmes e fortes para honrar e glorificar o Teu nome cada vez mais. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode apagar as luzes, querido? Quando a gente ouve essa palavra, e Deus me deu um tema aqui, escolhidos para frutificar. Escolhidos para frutificar. Quem foi escolhido para frutificar aqui? Todos nós fomos escolhidos para frutificar. E quando a gente lembra, pensa nessa palavra frutificar, logo vem em mente árvores, o processo da frutificação. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que o processo, desde o plantio até a colheita, ele não é tão simples. Ontem, a gente foi em Paulista, eu, Lidiane e Levi, aí no centro, comprar algo que Levi estava precisando. E depois que a gente comprou, eu disse assim, Lidiane, bora ali na feira. A gente vai comprar frutas. E quem sabe os dias que estão vivendo aqui no Nordeste, o sol escaldante, e comprar frutas no centro de Paulista, naquele vulco-vulco, de meio-dia é maravilhoso. Eu faço esse desafio a você, vá comprar. Por que comprar fruta nos supermercados, com ar-condicionado? É coisa de Nutella. Eu quero ver você comprar fruta na feira, naquele grita-grita, olha a banana, olha a morango, olha a maçã, eu tenho. É coisa que eu gosto de fazer, porque estar no meio daquilo ali me traz uma alegria grande de Deus proporcionar termos algo em nossas casas. Assim como o pastor Leandro certa vez falou, ele ama fazer feira, eu também amo fazer feira. Porque toda vez que a gente vai botando as coisas no carrinho, a gente vai pegando aquelas frutas, eu vou vendo trabalhar poderoso Deus na nossa vida. E o cumprimento da palavra, onde o salmista diz, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão. Toda vez que a gente vai comprando, fazendo a feira, eu olho para aquela situação e digo, mais uma vez o Senhor cumpriu com a sua palavra em nossas vidas. E Ele nunca a deixará de cumprir. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Então quando a gente estava lá comprando aquilo, eu me lembrei daquilo que Deus vinha falando para que fosse ministrado hoje. E o interessante é que todas as vezes, é maravilhoso, querido, quando Deus nos designa para fazer algo, para trazer uma mensagem, como Ele fala grandiosamente conosco antes. Como Deus, Ele tem algo a tratar conosco todos os dias, porque quando a gente lê todos os evangelhos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que cada livro daquele, cada versículo daquele tem algo de importante que Deus trata conosco. E que por mais que você leia textos, por mais que você repita aquele texto, Deus sempre tem algo diferente a falar conosco. Porque Ele é um Deus ilimitado. Ele não é um Deus que se prende a coisas. Ele é um Deus que tudo fez, que tudo faz. E quando a gente meditava, porque eu chamei ele de senta aqui, amor, bora meditar sobre essa palavra. E Deus vinha comentando, falando coisas. Quando eu cheguei naquela feira, que eu comecei a pegar aquelas frutas, Deus, Ele começou a mostrar que não é tão simples o fato de simplesmente chegar lá, tirar o dinheiro do bolso e dizer, eu quero essa banana, eu quero essa goiaba, eu quero esse mamão. Porque ali é muito fácil, ali é o final do processo de frutificar. Mas todo o processo, desde o plantio até chegar aquele momento, situações aconteceram, coisas aconteceram, pessoas tiveram que trabalhar, mas mesmo assim, do início ao fim, Deus proveu todas as coisas. Plantar é algo extraordinário e se torna até muitas vezes um ato de fé, porque quem já plantou aqui sabe que não é simplesmente você chegar, jogar uma semente e acabou-se, não. Plantar, existe um trabalho árduo, diariamente, do começo ao fim. Primeiro,
o agricultor, o semeador, ele vai pegar o seu material. Muitos pegam enxada. Se você for para o interior, você vai ter a oportunidade de ver isso. Pegar enxada. Quando você vai ver aquelas empresas grandes, aqueles tratores grandes, aquilo ali já é muito avançado. Mas se você for para o interior, você vai ver que o agricultor, ele vai pegar a sua enxada. Depois ele vai preparar todo aquele solo, porque não é todo solo que vai frutificar. Então ele vai ter que deixar aquele solo pronto para que ele possa lançar suas sementes e aquele solo receber. Então depois que ele lança a semente, todos os dias ele tem que ir lá cuidar diariamente, molhar, faça chuva, faça sol, ele precisa cuidar daquele ambiente para que ele possa frutificar. Depois que ele faz tudo isso, ele tem que também ter a sabedoria para poder identificar que tipo de ameaças podem influenciar no desenvolvimento daquela árvore, daquela fruta, daquilo que ele está plantando. Muitas vezes é falta de água, excesso de água, algumas pragas, ervas daninhas, animais, pessoas que vão para roubar. Tudo isso pode atrapalhar o processo de plantio desde o início até a colheita. O trabalho, ele é duro, ele é repetitivo e muitas vezes ele se torna algo sem garantia. Isso pode durar meses. E aquele agricultor, ele muitas vezes enfrenta provações, dificuldades, até o momento de você chegar na feira e dizer assim: eu quero comprar essa fruta. E muitas vezes a gente só vê o processo no final. Mas quando a gente para e começa a analisar tudo o que aconteceu, tudo o que foi feito, para que eu e você pudesse desfrutar daquele fruto, meu amado irmão, muitas coisas aconteceram. Hoje, para você chegar até este lugar, até esta igreja, para muitos simplesmente colocar uma roupa, tomar um banho, colocar um perfume, um desodorante, pegar o seu carro, ou sua moto, sua bicicleta, ou ônibus, Uber, entrar por aquelas portas, sentar aqui. Mas não sabe todo o processo que o reino celestial passou, o que Deus teve que fazer para que você estivesse aqui nesta noite. Por isso que cada oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus é algo inexplicável. É algo que não tem dinheiro no mundo que pague a oportunidade de dizer assim: eu posso adorar o Senhor em espírito e em verdade, com liberdade. Porque todo o trabalho foi feito através de Jesus naquela cruz. E Ele dá a oportunidade de dizer assim: agora simplesmente você vai frutificar. Tudo aquilo que era de mais difícil, que nenhum homem poderia fazer, Cristo fez. Deus fez por mim e por você. E Ele simplesmente diz assim: agora o que você vai fazer é frutificar. E frutificar, querido, por mais que pareça simples, também requer um trabalho, também requer algo que nós precisamos fazer diariamente. Ontem na obra, conversando com o pastor Leandro, a gente comentava algo que dizia assim: ser crente, ser cristão, muitas pessoas acham que é fácil. E eu vou dizer, meu amado irmão, você está firme neste lugar, você está firme na presença de Deus, é algo que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Porque só quem é cristão verdadeiramente sabe todos os dias a luta que é para não ser desviado desse caminho. Só quem é cristão verdadeiro que sabe o trabalho muitas vezes que dá de fazer aquilo à vontade de Deus, passar por cima de nossas vontades. Mas graças a Deus, o que Deus espera de mim e de você é algo relativamente por aquilo que Ele já fez, fácil. É simplesmente obedecer a palavra dEle, estar na presença dEle, estar enraizado na videira verdadeira, porque assim eu e você vai frutificar todos os dias. Bela, conseguiu baixar aquelas fotos? Por favor, Bela, coloca a primeira foto. Você sabe que árvore é essa? Ou que folha representa essa árvore? Dá para entender? Dá para saber? Não dá não, né?
Bota a segunda foto, Bela. Isso é a folha da videira. Coloca a terceira foto, Bela, por favor. Você sabe que folha é essa? Lidinha disse, é muito fácil. Isso é folha de quê? Bota a quarta foto, Bela. Muitas pessoas ficaram olhando e não conseguiram identificar que fruta era, simplesmente pela foto. Sabe por quê? Toda árvore, ela não é reconhecida pelas suas folhas, mas ela é reconhecida pelos seus frutos. A árvore, ela não é reconhecida pelas folhas, mas ela é reconhecida pelos frutos. Eu e você não somos reconhecidos simplesmente porque nós dizemos que somos cristãos. Nós somos reconhecidos pelos frutos que nós produzimos diariamente. A nossa vida, ela é assim. Ela precisa todos os dias passar pelo processo para que possamos frutificar. Existe dificuldade, sim. Existe provações, sim. Existe ervas daninhas, sim. Muitas vezes existe seca. Existe a falta de não querer vir para a igreja. Muitas vezes existe diversas situações. Mas nós precisamos permanecer firmes para podermos gerar o fruto a qual o Senhor disse que nós geremos todos os dias. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Você sabe o que é perseverança, querido? É a qualidade daquela pessoa que não desiste por nada. Perseverar e não desistir mesmo em meio às dificuldades e às provações. Versículo 4 ele vai dizer: e a perseverança, ela deve ter ação completa, não é pela metade. A perseverança, ela é completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros ou inteiros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago está dizendo no livro aqui que aquilo que passamos todos os dias, para muitas vezes até poder frutificar, é motivo de alegria. É motivo de nós estarmos passando pelas provações, dizendo assim: cada provação que eu passo não é fácil. Tem hora que pensam em desistir, mas eu sei que quando eu chegar no final do processo, eu vou estar maduro, eu vou chegar ao nível que o Senhor deseja para mim. Vai produzir algo em minha vida que eu não vou desistir. Porque a provação, ela não vem para nos matar. A provação vem para transformar o nosso caráter dia após dia. Sabe por quê, querido? A dificuldade que muitas vezes surge na nossa vida, só tem dois rumos que ela vai tomar. Ou ela vai nos fazer paralisar e morrer, ou ela vai nos transformar e nos fazer alguém maior e melhor ainda. Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor nos permite passar por dificuldades, por provações, porque Ele sabe que podemos ir além. Ele sabe que aquilo que Ele está passando na nossa vida, Ele está nos levando a um nível maior ainda. Isso é frutificar. Quando a gente entende que frutificar faz parte do processo, mesmo em meio à dor, precisamos frutificar. Mesmo com motivos para desistir, precisamos frutificar. Mesmo em meio às provações, precisamos frutificar. Sabe o que é interessante? É que nenhum pastor está aqui que vai pregar, ele diz assim: olha, pastor Leandro, minha pregação é isso. Mas antes de chegar, eu estava ali à porta, e a pastora Cléo falava que mesmo em meio à dor, sem falar para ninguém, ela estava aqui frutificando, porque não é sobre ela, não é sobre nós, é sobre Jesus. Porque tudo aquilo que passamos tem um início, um meio e um fim. E em todo o processo, Jesus vai estar lado a lado. Quando eu escutava ela dizendo: está vendo? Eu estava aqui, muitas vezes só Deus sabia como eu estava, mas eu estava aqui firme e forte, porque ela entende e sabe que o que fazemos aqui
não é para homem, é para Ele. Fácil? Não. É fácil? Não. Porque você muitas vezes passa por isso, mas está de pé diante de Deus, mostrando para pessoas que vale a pena servir esse Jesus. João 15,16 vai dizer: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vá e dê fruto, e que esse fruto ele permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Frutificar todos os dias é entender que aquilo que fazemos vai gerar glória para Deus. Quando aqui no texto de João está falando, vocês precisam frutificar e que esse fruto deve permanecer, é todos os dias você saber que cada atitude sua, você precisa matar a sua carne para que aquele seu fruto permaneça. Ah, pastor, já perdoei. Você vai ter que perdoar de novo. Vai ter que perdoar de novo, porque o fruto tem que permanecer. Ah, pastor, mas já tive paciência. A paciência tem que continuar, porque ele tem que permanecer todos os dias. Ah, pastor, eu já amei, mas você vai ter que amar de novo e permanecer amando, porque cada vez que você frutifica, você revela quem é o Pai na sua vida. Frutificar todos os dias é ter as atitudes de Cristo, para que Ele seja glorificado. No final do versículo, acho que é versículo 8, Jesus vai dizer assim: o meu Pai, Ele é glorificado pelo fato que vocês dão muito fruto, e assim vocês serão meu discípulo. Todas as vezes que você frutifica na sua vida, você está revelando quem é Deus para as pessoas, e Ele é glorificado, querido. Aí vem a pergunta: e o que nós estamos frutificando? Eleva a adoração ao Pai, ou muitas vezes entristece e envergonha? Sim, porque nós somos sujeitos a errar, sim. Mas permanecer no erro, a gente permanece se quiser. E a gente precisa ter atitudes todos os dias para que Deus seja glorificado. Ah, pastor, mas no trânsito ele me deu um tranca. Seja longânimo. É fácil? Não. Ah, pastor, mas aquele irmão mentiu para mim de novo. É fácil perdoar? Não, mas é necessário, porque cada vez você está frutificando. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, e eu conversando com Deus, eu disse: Senhor, mas existem tantos exemplos na Bíblia de homens, de mulheres que frutificaram. E Deus direcionou para um trecho, para um personagem, um homem que existiu, que um terço do livro de Gênesis tem o nome dele: José. E quem foi José? A Bíblia narra, lá a partir do versículo 30, do capítulo 37, toda a história de José, e começa a contar tudo o que aconteceu na vida de José. E já começa na sua adolescência, quando José tinha 17 anos. A perseguição começou de casa. Essa semana, conversando no PG, a gente comentou: quando alguém nos fere, e aquela pessoa é um conhecido ou é um desconhecido, aquilo não causa tanta dor na nossa vida, sim ou não? Por quê? Eu não tenho tanto contato com aquela pessoa. Mas a partir do momento que aquela acusação, aquela palavra, aquela calúnia vem de alguém que você conhece, que convive com você, a partir dali, algo já transforma, porque aquilo potencializa cada vez mais. E a perseguição de José começou dentro da própria casa. Lá no capítulo de Gênesis, no versículo 37, se você quiser ler a história de José, ele vai do 37 até o 50. E José, ele é perseguido a começar de casa, porque simplesmente ele era amado pelo pai. O pai amava o filho mais do que os outros, porque era o filho da sua velhice, era o filho com a sua mulher amada, e simplesmente ele demonstra aquilo para os outros filhos: olha, esse filho para mim aqui é especial, esse filho aqui eu amo. E ali José começa a ser perseguido pelos seus irmãos e rejeitado por eles. Depois seus irmãos
ouvem da boca de José: olha, eu tive um sonho, a gente estava na colheita e aqueles feixes se dobraram diante de mim. E os irmãos olham para ele e fez: quer dizer que a gente vai se dobrar diante de tu? Aumenta o nível de insatisfação com José. Depois José sonha novamente. E o que acontece? José: olha, eu vi um sol, eu vi uma lua, eu vi as estrelas se dobrando diante de mim. Os irmãos ficam mais chateados ainda. O seu pai também diz assim: como é assim? Eu e tua mãe vai se dobrar diante de você? Depois José é vendido, tentam matar José, jogam José num buraco. José é vendido para uma caravana de comerciantes que passavam por aquele lugar. Aqueles comerciantes vendem José para Potifar. Depois José, naquele percurso todinho, ele é acusado, ele é preso injustamente. Depois José é esquecido na prisão. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. José foi esquecido por homens, mas por Deus não. Porque muitas vezes a gente acha que tudo está dando errado na nossa vida, as pessoas nos esqueceram, Deus está em silêncio, estou abandonado. Não, porque até o silêncio de Deus Ele está falando. Porque mesmo em meio ao silêncio que Deus faz na nossa vida, Ele está ali, ó. Estou aqui trabalhando, porque o reino do céu não para. Enquanto eu estou em silêncio, te aguarda, te posiciona, não sai do teu posicionamento, fica firme, porque no momento certo vai chegar. Quando você para e olha para toda essa dor, tudo esse contexto da história de José, como frutificar? Porque gerar fruto em tempos fáceis, em tempos bons, é fácil. Gerar fruto quando tudo está certo, a conta está recheada, o emprego vai bem, tudo está indo de melhor, está tudo bom em casa, não falta nada, o carro é do zero do ano, a casa é a mais top. É muito fácil frutificar. Mas quando você está passando pelo processo, que você para diante de Deus, Deus diz: frutifique. Aí eu digo: e agora? Como é que nós vamos frutificar? José tinha tudo para não demonstrar nenhum fruto de justiça, porque afinal de contas, ele estava vivendo um momento de dor na vida dele. Eu não consigo imaginar aquilo que José passou, ser rejeitado em casa, ser vendido, passar por todo aquele problema, e mesmo assim, ele diz aqui, ó, porque quando a gente lê, do 37 até o 50, você não vai ver José murmurar em tempo nenhum. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar nessa noite é: mesmo em meio à dor, frutifique. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí: frutifique no meio da dor. É, meu irmão, ser crente é fácil, né? Ser cristão é fácil, né? Frutificar no meio da dor é maravilhoso, mas é necessário. Porque quando a gente frutifica no meio da dor, cada vez mais a gente tem a certeza de em quem nós estamos enxertados. Jesus não pediu para que eu e você fosse a árvore. Ele simplesmente: seja o ramo enxertado em mim, que aí você dá fruto. E frutificar na dor é entender que a provisão daquilo que nós esperamos não vem de nós, porque o que nutre a árvore é a raiz, é o tronco, é aquilo que está lá embaixo. E que você está ficado em Jesus, você está enxertado em Jesus, então a provisão não vem de você. A provisão vem do Pai. Então a gente precisa simplesmente fazer: eu vou exercer aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo que está doendo. Porque eu tenho certeza que nesse processo de José, que José estava passando, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele ficou muitas vezes chateado, sim ou não? Quem em sã consciência vai ficar feliz sorrindo, sabendo que as pessoas querem me matar e é ruim de casa? Mas mesmo assim, José frutificou. Segundo ponto: mesmo com motivos para desistir, frutifique. Sabe por quê? O diabo, ele é especialista em jogar na nossa cara motivos para nos fazer parar. Ele não vai dizer assim: você é tão lindinho ali adorando a Jesus. Quando você abre a sua boca, ou então quando você está aqui dançando aqui na frente, ou você está tocando, é maravilhoso. Pelo contrário, ele todos os dias, ele fica lançando em nossa cara motivos para nos fazer desistir, motivos para nos fazer parar.
E a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ele pode ser insistente, mas nós somos resistentes, e dia após dia nós estamos fincados em Jesus e diremos: frutificaremos mesmo em meio a motivos que nos fazem parar. Sabe por que muitas vezes pessoas desistem de seguir a Jesus? Porque fica numa crise de identidade. Eu estou inserido em Jesus, ou eu sou inserido na igreja? Ei, meu irmão, seja a igreja. O tema do Pulsação, a gente estava até debatendo sobre isso, não venha à igreja. Adolescentes, é para você vir, viu? Vem ver o que é que Deus tem para falar para você. Mas a gente precisa entender que a gente não pode parar, mesmo quando tiver motivos para desistir. Quem entrou naquele espaço, ali no galpão, que agora eu chamo de Igreja Cristo é o tema, tinha muito motivo para dizer: pastor Leandro, o senhor endoidou, foi? Que só tem móvel aqui, poeira, móvel que só. Mas quando Deus dá o direcionamento, a gente não pode enxergar aquilo que está na nossa frente, a gente tem que enxergar aquilo que está por depois. Quando é Deus que diz, faça, pode aparecer tudo dando errado, mas persista e continue, porque Ele se encarrega de velar pela palavra dEle. Deus jamais daria um direcionamento para você que no final fosse morte, porque Ele é o dono do tempo. Ele sabe o teu passado e o teu presente. Ele pode até revelar o final do processo, mas Ele não revela o meio, porque sabe que por algum motivo nós poderíamos desistir. Se Deus revelasse para José: José, você vai ser o libertador daquele povo, pela tua vida uma nação vai ser salva. José dizia amém, mas você vai ter que ser vendido, você vai ter que ser caluniado, você vai ter que ser quase morto. José dizia: Senhor, será? Sim ou não? Deus, Ele revela o final das coisas, mas o meio, o propósito, nós temos que descobrir, confiando que nele está no controle. Terceiro ponto, nós precisamos frutificar, porque entendemos quem nos chamou. Aí eu fui fazer uma análise qual era o defeito de José. O defeito de José era ter sido amado pelo pai. O defeito de José foi ser sonhador, e o defeito de José foi ser obediente. Nada disso ele pediu para ser, porque o pai que demonstrou amor para ele. Ele era sonhador porque Deus deu o sonho a ele, e ele foi obediente ao pai quando o pai disse: vá até seus irmãos e veja se está tudo certo com eles. Veja o motivo que José foi perseguido: ser amado pelo pai, sonhador e obediente. Tudo isso foi motivo para que José fosse perseguido. Porém, essas circunstâncias terrenas não fez com que José paralisasse. Ele não pode fazer, você não pode parar, querido. Porque o propósito é de Deus, e Deus tinha um propósito muito maior na vida de José. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo se entregou naquela cruz para mostrar o quanto o Pai te ama. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus, Ele te ama, te amou e te ama e te amará eternamente, porque Ele é o próprio amor. Deus, Ele nos dá sonhos, visões, para que nós possamos passar e viver o nosso propósito. Você é um sonhador. A palavra de Deus vai dizer: seja obediente à palavra, faça aquilo que Deus está mandando fazer, você será um bom filho, será abençoado. Você entende agora porque muitas vezes o mundo te odeia? É porque você tem um pai que te ama, porque Ele te dá sonhos e porque Ele quer a sua obediência. Passar dificuldades, sabendo que está fazendo a coisa certa. Frutificar em meio a dificuldades é necessário.
Mas sabe por que José frutificava, querido? Gênesis capítulo 39, 2, 39, 21, 39, 39, 23 vai dizer que José prosperava, porque Deus era com ele. Muitas vezes parece que nós estamos entregue na mão de pessoas. José estava entregue na mão do irmão, estava entregue na mão dos comerciantes, na mão de Potifar. Aquilo ali parecia tudo que ele estava entregue na mão de outras pessoas, mas a mão que segurava a vida de José era a mão do Senhor. Por isso que tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele em todos os momentos. Foi Deus quem chamou José, e foi Deus quem chamou você. Foi Deus quem pagou aquele alto preço por você, e Ele quer que você permaneça e continue. Quarto e último ponto: tudo que fizer, tudo que for frutificar, frutifique para a glória de Deus. Nada do que fazemos aqui é para que o nosso nome seja estampado, é para que o nosso nome seja glorificado, mas tudo o que fazemos neste lugar é para honrar e glorificar a Deus. Pastor Leandro sempre fala: se você vê alguma coisa de bom em mim, não sou eu, é Jesus. E é verdade, porque de nós bom não tem nada, mas dentro de nós sim existe algo bom. É o Espírito Santo de Deus todos os dias, e é por causa dele que aquilo que você vê de bom em nós é ele, não sou eu. José frutificou como escravo, José frutificou como governador, José frutificou como um preso, José frutificou como filho, porque as atitudes de José sempre apontavam para o Deus que ele servia. Aí, pastor, como é que o senhor sabe que José frutificou? Abre por favor, Bela, Gênesis 49, 22. José era uma árvore frutífera. Algumas traduções vão dizer que ele era um ramo frutífero. A árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Ei, José viveu muito tempo antes de Jesus e já frutificava, porque ele sabia ao Deus que ele servia. Eu e você sabemos ao Deus que nós servimos e temos que frutificar. Eu creio numa igreja que o Senhor vai vir buscar madura, uma igreja que frutifica mesmo em meio às dificuldades, boas ou ruins. Entende? Frutificar não é porque você é bom. Frutificar é porque onde você está enxertado é o Jesus vivo. Se você não está frutificando ainda, querido, ou se você parou de frutificar, ou se você desistiu nesse caminho, hoje é noite de frutificar. Hoje é momento de voltar, porque Deus chamou você para dar frutos. Fica de pé, querido. Agora, para finalizar, eu quero te falar do maior exemplo de frutificação que a gente conhece na face da terra. Ele era o filho e é o filho amado. Ele foi obediente. Ele se fez servo e morreu a pior morte que existia, que era a morte de cruz, para nos dar uma nova oportunidade. Para mim todo esse culto já valeu, só pelo fato de ver a vida do irmão aqui, que entendeu e voltou para os caminhos do Senhor. É maravilhoso isso, querido. E foi aqui dentro dessa igreja não, já foi na nova igreja. Porque onde nós estamos, onde nós estivermos, é lugar de frutificar. E o irmão voltou, não para honrar e glorificar o nome da Cristotema, mas para honrar e glorificar o nome de Jesus. Porque é por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Glorifique a Deus e frutifique todos os dias. Que Deus te abençoe. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto,